para a gente destrinchar um pouco mais esse assunto, a gente recebe ao vivo aqui Mozart Wierchowski. Espero ter falado certo o seu nome, Mozart. Você vai ter oportunidade aqui de explicar exatamente como a gente pronuncia. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jesus. Tudo bem? Em relação ao nome, fica muito tranquilo, já estou acostumado. É Mozart Wierchowski. Mas Wier... tá tudo certo. Wierchowski. Wierchowski. Perfeito. Agora eu aprendi a falar o seu sobrenome. Mozart, agradeço demais pela sua presença aqui, por colaborar com a gente nessa missão de deixar tudo esclarecido para a nossa audiência, para a sociedade, cumprindo aqui o nosso papel, muito mais do que falar sobre os bastidores políticos, a gente quer dar aqui informações práticas de como vai funcionar a partir de agora para o cidadão, para o contribuinte, para o trabalhador que paga imposto, e não é pouco não, é muito imposto que a gente paga nesse país. Eu começo te perguntando, Mozart, como vai funcionar isso na prática? Porque lá atrás, quando essa discussão começou, a gente sabia que não ia ser uma atualização da tabela do imposto de renda. Seria até mesmo uma espécie de cashback. Você paga no primeiro momento, depois vem uma isenção, mas no meio disso tudo, de lá para cá, houve muita discussão. Eu quero saber de você, qual foi a versão final, o que exatamente foi aprovado? Significa que a partir de um certo período, a partir de um marco temporal, simplesmente não vai haver o desconto na folha de pagamento desse trabalhador, ou é aquela versão original, algo parecido com um cashback? Não. Jesus, ficou a isenção, tá? Sem desconto até R$ 5.000 mês. Então, o trabalhador que recebe até R$ 5.000, ele está dentro do imposto. Além disso, foi criado um mecanismo entre os R$ 5.000 e centavo até 7.350 de uma tributação decrescente, regressiva, tá? Que a Câmara está chamando de isenção parcial. Então, até 5.000 a gente tem isenção total, daí dos 5.001 até 7.350 a gente tem uma isenção parcial, ou seja, uma isenção decrescente. Conforme o trabalhador vai ganhando mais, ele vai tributando um pouquinho mais, ou seja, diminuindo a sua isenção, né? Decrescendo essa isenção. E a questão do cashback, Jesus, hoje ficou única e exclusivamente para a reforma tributária, então, que é um outro assunto em relação à possibilidade das pessoas de baixa renda de reaver os valores pagos dos tributos sobre consumo, que não tem relação com o que foi votado ontem. A partir de quando a gente vai ter efetivamente essa proposta funcionando, essa implementação na prática, quando o trabalhador vai olhar ali para sua folha de pagamento, não vai mais haver o desconto do imposto de renda. A gente sabe que tem ainda a tramitação no Senado, mas já está estabelecido ali um marco temporal, né? Jesus, essa dúvida é muito pertinente, tá? A pergunta é muito importante, porque é o que as pessoas estão se questionando. A partir de que momento esse benefício será implementado, tá? Ele será implementado a partir de 1º de janeiro de 2026. Só que aqui tem que ter um cuidado, porque o cidadão brasileiro acaba muitas vezes confundindo o ano calendário com a declaração. Então, a declaração de ajuste anual que vai ser feita em 2026, ela se refere a 2025, ao ano atual, ou seja, sem essa faixa de isenção. Essa faixa de isenção, ela passa a valer, sendo aprovada no Senado, 1º de janeiro de 2026, e ela vai corresponder à declaração de ajuste anual de 2027. Então, 2026, se eu ganho até 5.000, eu sou isento, e em 2027, quando eu for fazer a minha declaração, eu vou usufruir dessa isenção.
Então, existe uma diferença grande entre o desconto efetivamente e o que lá na frente vai ser, vai haver de declaração e quem sabe até de restituição, né? E aí eu te pergunto, Mozart, como fica para aquelas situações ali acessórias? Porque tem a isenção do imposto de renda, tem aquele que precisa declarar, aquele que não precisa declarar, ou declara isento. O que muda ali na prática no momento em que a gente for lá fazer a declaração do imposto de renda no final do ano? Ou que na verdade não é no final do ano, né? Já ali no primeiro semestre Isso. do ano seguinte. Exato, Jesus, ótimo, muito bem, tá? O que que altera? A partir do momento que eu aumentei a faixa de isenção do imposto de renda, eu também aumentei as pessoas que não têm a necessidade de realizar a declaração, se o critério for único e exclusivamente o valor recebido. Então, o sujeito que recebe R$ 4.000, ele está isento de imposto de renda, né? Isso tendo validade na declaração só de 2027, isso é importante frisar, né, Jesus? Porque daqui a pouco o nosso telespectador vai achar que na declaração de 2026, que se refere ao atual ano calendário, já tem isenção, porque é 2026. Não, e inclusive precisa declarar, porque a atual faixa de isenção é R$ 3.036. Tá? Então, o sujeito que no ano de 2026 receber menos de 5.000 por mês, ele não precisa realizar a declaração em 2027, desde que ele também não realize nenhuma das outras operações que tornam obrigatória a declaração. Exemplo, operações em bolsa de valor. Então, não adianta eu ser isento se eu faço operações em bolsa de valor, eu preciso declarar. Então, utilizando única e exclusivamente o critério, tá, em relação à faixa de renda, seriam as pessoas que recebem até R$ 5.000. As pessoas que, imagina que você tem um salário ali de R$ 4.000, está nessa faixa de isento, mas tem a sua casinha lá alugada, recebe ali R$ 900 por mês de aluguel. Como é que fica a declaração? Se for de 4.000 e mais 900, a gente continua com R$ 4.900. Pela faixa de isenção, ele não precisa declarar. Agora, como ele tem um aluguel de imóvel, é importante que ele declare, inclusive porque a Receita Federal, tá, ela vai começar a fazer o cruzamento de dados automáticos dos aluguéis a partir de 2026 também. Então, para que a gente consiga demonstrar, inclusive, essa evolução e usufruir da isenção, porque esse sujeito ele continua isento, tá? É importante que ele realize a declaração. Se o aluguel for, então, 1.100, a gente já está falando de uma renda de 4.000 de salário, mais 1.100 de aluguel, a gente já está falando de 5.100. E ele, então, soma-se isso e aí compõe a renda e incide, o imposto de renda vai ser sobre essa soma de renda, é isso. Exatamente, Jesus. É exatamente isso que acontece no imposto de renda, né? Nós somamos todas as nossas rendas, algumas rendas têm uma tributação diferenciada, mas a regra é eu somo e tudo que eu recebi na física eu tributo de acordo com a alíquota progressiva da pessoa física. Nesse caso específico do teu exemplo, é muito interessante porque o sujeito ele vai ultrapassar a faixa de isenção, mas ele ainda vai ter o benefício daquela isenção parcial que nós comentamos, que é o decrescente até os 7.350. E tem um detalhe muito importante aqui, a gente precisa deixar um alerta. Porque quando o sujeito, o contribuinte, ele está com um salário de R$ 5.100, o desconto já vai vir na folha, não é isso? O patrão faz essa função e passa aqui para o leão. Ok. Como ele está isento, com salário de R$ 4.000, o patrão não vai fazer essa retenção aqui e passar para o fisco. Vai isento, vai a totalidade do rendimento. Mas a gente está falando de uma soma de aluguel com uma soma de salário, R$ 5.100, então essa retenção já tem que ser feita pelo contribuinte, ele já vai colocando ali numa poupança, porque na declaração
o governo vai cobrar esse retroativo, vai falar, ó, você ganhou R$ 5.100 durante o período, eu quero aqui, aí vai ser a porcentagem mensal ali acumulada ao longo daquele período. Provisionamento. Exatamente. Exatamente, Jesus. O que o contribuinte vai ter que fazer é ele mesmo realizar o recolhimento. Por quê? O empregador dele não vai ter essa responsabilidade tributária que nós chamamos de retenção na fonte, porque para o empregador ele é isento. Hoje mesmo eu recebi essa pergunta: e se eu tenho duas rendas que individualmente elas são isentas, mas quando somadas elas ultrapassam o valor da isenção. Então, o responsável pelo recolhimento é o contribuinte, né? Ele vai ter que fazer tanto a sua declaração como o recolhimento do tributo. Ele vai emitindo uma GRU, um guia de recolhimento da União, algo mensal ali, ou algum documento, boleto em específico, deixa guardadinho na poupança e lá na frente ele paga no momento da restituição. Aí faz a soma lá na frente, porque também tem aquelas situações em que você vai tendo um abatimento no imposto devido, gastos com educação, saúde, lá na frente você paga uma fatura única. Como é que funciona na prática? O ideal, e que infelizmente muitas pessoas acabam não fazendo, Jesus, é o famoso carnê-leão. Mas a pessoa que, nesse nosso exemplo, ela não vai querer fazer por 12 meses, né, o recolhimento referente a R$ 100. Então, normalmente, essa pessoa ela deixa para a declaração de ajuste anual, mesmo tendo uma pequena diferença em relação ao recolhimento, e já faz no ajuste, tá? Muitas vezes não precisa tirar do bolso, porque tem um valor a reaver, inclusive entra em restituição sem ter que recolher. Mas o correto mesmo pela legislação é tu recolher mês a mês. Eu entendi. Dá para a gente conversar algumas horas aqui, né? Mas vamos direto ao ponto aqui. Mozart, o Wierzchowski, porque, Mozart, a gente poderia tirar muitas dúvidas aqui, mas a gente entraria em minúcias. Por esse motivo, vamos acompanhar a tramitação no Senado, né? E o momento em que esse projeto efetivamente vai ser sancionado, a gente vai considerar oficialmente valendo aqui no Brasil, e a gente espera poder contar com você novamente para trazer aqui as suas explicações. Eu agradeço demais pela sua participação, pela sua presença aqui no SBT News. Mozart, até a próxima. Jesus, eu que agradeço pelo convite e eu fico inteiramente à disposição. Tá? Um abraço a todos.